Alô, torcedor do Botafogo, Guia do Brasileirão tá chegando. Quais são as expectativas do Botafogo para esse Brasileirão? Qual foi a melhor contratação? Quem é o grande destaque? Quem que pode surpreender? Qual é o time base do novo treinador Anselmi? E além disso, imagens da base de que Anselmi já atuava em outros times. Tô com o Matheus Santana, que inclusive fez a análise do Anselmi aqui no canal quando foi contratado. Verdade. E tinha feito do Porto quando rolou o Mundial de Clubes, que a gente fez a cobertura também. O Matheus fez a análise do Botafogo e as aspirações do Botafogo nessa competição. Pois é, Will, muito curioso para ver como é que vai ser o trabalho do Anselmi no comando do Botafogo. É um cara que teve um trabalho muito bom no Del Valle, né? Depois lá no Porto não conseguiu ir bem mesmo, a passagem dele do Porto foi ruim. E chega no Botafogo com uma expectativa, né? Porque ele tem ideias legais, cara. Assim como a gente falou aqui pro torcedor naquela análise do Anselmi, ele tem ideias boas. É um cara que gosta de amplitude. Ele joga num sistema que eu gosto, que é o 3-4-2-1, 3-4-3. É o sistema da moda, né? E ele se mantém firme nas ideias, né? Se mantém firme nas ideias. Muito por isso não deu certo no Porto, que o Porto não se encaixou ali com o estilo dele e não conseguiu mudar, né? Tipo o Rubem Amorim no Manchester United, que fazia isso também, foi até o fim, não deu certo. Mas aqui é Botafogo, vamos falar do Botafogo, porque a expectativa com o Botafogo é que se encaixe nesse modelo, tá? O Botafogo acho que tem peças para isso. Em relação ao mercado do Botafogo, eu esperava um pouquinho mais. Tem a questão que envolve problemas externos em relação ao mercado. Aí, Botafogo sofreu um transfer ban. Toda a questão do John Textor, que é complicado a gente falar até em relação a contratações, né? Verdade. O que complica, né? E aí o time perdendo alguns jogadores importantes também, enfim, pode negociar mais jogadores, a gente não sabe. Nesse momento que a gente está gravando o vídeo, já saíram alguns jogadores importantes, mas fala numa saída do Joaquim Correia, Arthur Cabral, enfim, pode ser que esses jogadores... Savarino muitas vezes foi ventilado. Pode ser que esses jogadores também saiam. Aí seria interessante uma reposição mesmo, porque são jogadores qualificados que eu, inclusive, coloquei no time base aqui, tá? Para não derrubar a tua análise aqui, Para não derrubar a minha análise. Mas, assim, o Botafogo já tem uma base interessante e a chegada do Anselmi me anima. Mas eu acho que o time, em relação ao ano passado, não conseguiu evoluir, pelo menos em qualidade individual, tá? Perfeito. Vamos bater por aqui. Perfeito. E antes de começar a análise, pedir pro torcedor do Botafogo aquele apoio, aquela moral, curtir, compartilhar, divulgar com os amigos, se inscrever no canal. A gente tem várias formas de apoio ao projeto, seja plano de membros, seja Pix, seja Hypar, para a gente continuar crescendo, trazendo cada vez mais conteúdos do Botafogo e, além disso, atualizar essa camisa do Botafogo que muita gente não gosta, mas é a que nós temos no nosso projeto independente. Então, para representar as cores do Botafogo, que vale a camisa, não necessariamente patrocínios, beleza? Vamos falar de Botafogo, lembrando que Botafogo, até o momento que a gente grava essa análise, ainda não atuou com a sua equipe principal. Então a gente tem que fazer um adendo que a própria escalação, a própria questão do vídeo na parte final tem a ver mais com o que a gente imagina do que propriamente com o que a gente já viu nesse ano, até porque o Campeonato Brasileiro começa muito cedo. Exatamente, um calendário completamente novo. O Botafogo não nos deu uma palhinha ainda, né? Desse time, desse esboço aí do Martin Anselmi com a equipe principal, logicamente, né? Então, a análise em vídeo é muito das ideias do Anselmi e vou projetar aqui os jogadores ali, tá? Vamos tentar projetar esse Botafogo, mas por enquanto realmente a gente tem pouco material, tá? Poucas contratações, mas quem foi a melhor contratação, Matheus Santana? A melhor contratação, Will, sem muitas delongas, foi o Villalba, né? O Vijalba, chame como quiser, tá? Um jogador bem interessante. É um cara que você fez análise aqui, inclusive, né? É um jogador que estava no Nacional do Uruguai. É um cara de muita velocidade, um cara que entrega uma característica interessante, né? Porque o Botafogo... Tudo bem, nesse esquema novo, no 3-4-2-1, eu não sei como que ele vai se encaixar muito bem, porque ele não é um 10, né? É mais fácil ser um ala direito do que por dentro, né? Mais fácil ser um ala direito. A ver como é que vai ser o encaixe dele na equipe, mas pra mim foi a contratação que mais chamou a atenção, tá? Mas não é nem questão de encaixe na equipe, eu acho que é um jogador que muitas vezes é utilizado como um jogador de segundo tempo, inclusive foi utilizado, eu fiz a análise dele, foi utilizado assim muitas vezes no Nacional, porque é um cara muito rápido e que tem uma puxada de contra-ataque muito rápido. Então muitas vezes quando você tá ganhando, é necessário também dessa questão para uma transição futura. E é bom ter esse tipo de jogador no elenco pra mudar cenários também, né? Vai que o Anselmi decide fazer uma alteração ali, não sei, né? Vamos ver se o Anselmi vai ser um pouquinho mais flexível Você também, tá né? falando que são as ideias dele, agora vamos ver. Exatamente, mas vamos trazer então números do Vijalba aqui? Só corrigindo, a gente colocou Brasileirão ali, mas é relacionado ao Campeonato Uruguaio. Já tô prevendo alguma coisa aqui, será? Talvez. Não. Vamos com calma, né? Mas números dele, obviamente, no Campeonato Uruguaio em 2025, tá? 4 gols e 4 assistências em 36 jogos. Não é um número que chama tanta atenção, mas é interessante, mas tá? E nem sempre era titular, isso que a gente destaca. Importante colocar. 0,7 passes decisivos, né? Aqueles passes para a finalização, né? Esse número por 90 minutos. 34% de cruzamentos certos, é um número interessante. Bem expressivo. Fundo, cruza bem, né? Consegue levantar a cabeça ali no fundo ou ter uma precisão realmente nesse movimento, né?
Muito válido, porque a partir do momento que você chega ao fundo, você faz aquele cruzamento procurante pro atacante chegar ali finalizando. Pro torcedor que não tá entendendo, 34% é um número bom, Muito tá? bom. Não é porque é um número baixo, entendeu? É um número bom. A gente costuma dizer que acima de 30 já é muito bom mesmo, né? Ele tem 34, então realmente é interessante. Um chute a gol por 90 minutos, né? Na verdade, é uma finalização por 90 minutos, não necessariamente a gol, tá? Uma finalização, um chute por 90 minutos, 54% de dribles certos, um número interessante, né? Um jogador que tem velocidade, que tem capacidade no drible, 2,1 bolas recuperadas por 90 minutos, né? Ele recupera aí, em média 2 bolas por 90 minutos. E é sempre na velocidade, tá? Isso já adianto, porque aquele passe meia boca ele consegue interceptar. É isso aí, Will. Então, assim, um jogador que, pra mim, foi a melhor contratação, vale repetir, né? O mercado do Botafogo ainda não trouxe grandes coisas. Eu tô com você nessa, que é mais um jogador pra, de repente, uma entrada ali no intervalo, um cara pra mudar algum cenário no jogo, pra te dar mais intensidade ali em algum momento, do que necessariamente pra ser um titular. Perfeito. O Djalma já esperava, mas quem que é o destaque dessa equipe do Botafogo? Quem que continua na equipe é um destaque? Você enxerga como um destaque para essa temporada? Will, eu estou montorizado desde o começo que eu vi esse moleque jogar aqui, cara. Porque ele joga demais, cara. Você, inclusive, fez a análise quando ele chegou no Botafogo. Pois é, um destacaço do Vélez aí, muito novo, né, cara? Tem 18, 19 anos, acho que já fez 19 até, né? Mas, enfim, é um jogador muito jovem, de muito potencial. Eu não imaginava que ele fosse se encaixar tão rápido. E pra mim, ele já tem tudo para nessa temporada virar um protagonista mesmo no Botafogo, tá? Meia temporada de adaptação, onde ele já foi muito bem e agora talvez seja o momento da curva ascendente. De decolar, né? Com certeza. E aí, pra mim, cara, ele se encaixa muito bem no que o Anselmi gosta, no 3-4-2-1. Joga com 2 meias, né? Os 2 camisas 10 atrás do atacante. O Montoro é um desses. Ele pode ser o que o Rodrigo Mora era no Porto? Exato. Exatamente. A comparação é perfeita, cara, porque até o estilo de jogo deles é parecido. É o mesmo perfil, jogador baixinho, liso, finaliza bem. No final da análise, o pessoal vai entender. Vai ter o vídeo do Porto aqui. Perfeito. O pessoal vai perceber na Fica hora até o final. Que não é o Álvaro Montoro, tá? É o Rodrigo Moura lá do Porto, mas é muito parecido, tá? Vamos para os números, então, do Álvaro Montoro. Números em 2025 no Campeonato Brasileiro, né? 3 gols, 3 assistências em 16 jogos. Já é um número bem legal. E nem sempre como titular, com menos minutagem. Exatamente. 4 grandes chances criadas. Então mostra essa capacidade dele de armar o jogo também. Muito mais participativo, ativo no jogo, tentando jogadas. Cresceu, né, muito no decorrer da competição, num curto espaço de tempo. 1,2 passes decisivos, aquele passe para finalização por 90 minutos. 86% de passes certos, muito bom, tá? Até porque ele joga numa zona ali mais avançada do campo, são passes muitas vezes mais arriscados. 76% de passes longos certos, cara. Chama a atenção também esse número, um número bem alto, tá? 60% de dribles certos, né? Um menino liso, menino que tem capacidade no drible aí. 3,1 bolas recuperadas, então, por 90 minutos, né? E tem uma capacidade defensiva também. Cara, ele já tem números muito legais, cara. Já. Mas eu acho que ele tem tudo pra numa temporada onde ele vai precisar ser o protagonista. É isso que eu ia falar, a questão de assumir o protagonismo. Ele vai, acredito que, conseguir ter ainda mais impacto, porque ele tem muita qualidade, cara. E o que mais me chama a atenção também, não são números, mas é a maturidade que ele já tem, cara. Ele já veste a camisa ali e parece que ele tá jogando com os amigos dele, né? Com muita naturalidade. O Botafogo tem Danilo, tem Savarino ficar, tem o próprio Alex Telles, que é uma liderança técnica, tem jogadores já que tem tempo de casa aí, como o Vitinho, Barbosa, enfim, que também são alguns destaques. Mas quem que pode surpreender nessa equipe? Will, acho que não tem como ser diferente, é mais um jogador que é uma jovem promessa, mas um cara também que chegou com boa expectativa, o Jordan Barreira. Ele não jogou tanto assim, né? Não teve tantas oportunidades. E até os números que eu trago aqui são do Mundial Sub-20, porque ali a gente viu ele com mais minutagem e mais protagonismo. Né? E o torcedor pode ver aqui já que são apenas 6 jogos, né? Mas no final do ano ganhou um espaço ali com o Botafogo. Ganhou um espaço, fez um golaço de voleio, de bicicleta, chame como quiser, contra o Corinthians, e por isso que eu coloco ele como pode surpreender. Porque eu vejo muito potencial nele. Né? E daí muito mais do que os números vão trazer aqui, é mesmo a análise que a gente fez quando ele foi contratado, que a gente já viu esse potencial. Ele é um cara que pode ser um jogador atuar mais aberto, mas ele pode também atuar por dentro. Bate bem na bola, consegue servir os companheiros. Então é um jogador que eu acredito que o Montoro teve uma adaptação surpreendente. O Jordan Barreira não conseguiu ter, né? Mas eu acho que nessa temporada ele pode chegar no nível que o Montoro já está. A questão é que o Montoro foi fora da régua. Isso, exatamente. Vamos para os números então, né? Números dele no Mundial Sub-20 em 2025. 1 gol, nenhuma assistência em 6 jogos, mas muito além dos números. Realmente ele teve uma atuação importante no Mundial, tá? Ele foi importante para a equipe dele. 84% de passes certos, 0,7 passes decisivos, né? Por 90 minutos, 44% de dribles certos, o passe para finalização, né? Passes decisivos aqui também. 1,3 chutes, 0,5 certos, tá? Ele é um cara que finaliza
mais de uma vez por partida, ele vai acertar um terço praticamente aqui. Um pouco menos da metade, que vão ficar no meio termo aqui, né? 2,7 bolas recuperadas, isso por 90 minutos também. Ele consegue ter um papel sem bola interessante, por isso que eu avalio que ele é um jogador importante, né? Um talento ainda a ser lapidado, está sendo lapidado. Acredito que o Anselmi pode trabalhar muito bem com ele, porque é um jogador valioso e um cara que pode surpreender, tá? E pode jogar por dentro também no esquema. Exatamente, pode jogar também por dentro pelo esquema, no esquema do Anselmi. Eu vi coisas boas dele no Mundial, vi coisas boas dele na equipe que ele estava jogando no futebol colombiano. Também, nessa reta final e com o Botafogo, ele mostrou, e aí, pro torcedor mesmo, né? Aquele gol lá não é qualquer um que faz, tá, Will? Não só pelo gol, né? Mas a partida dele contra o Corinthians foi bem interessante. Ele veio tendo partidas interessantes também, foi melhorando o nível, e aí por isso coloco ele como um jogador que pode surpreender nessa próxima temporada. Concordei contigo, tá? Tanto no craque quanto no pode surpreender. Mas qual que é a escalação? Qual que é o time base que o Anselmi vai trazer do Botafogo? Claro, sempre ponderando que ainda não teve nenhuma partida com a equipe principal e a gente tem algumas dúvidas. Mas o que a gente pode esboçar? Pois é, eu já coloquei aqui no esquema tradicional, obviamente, né, do Anselmi, no 3-4-2-1, né, o 3-4-3. E aí eu coloco Neto no gol, né, a ver como é que vai ser a situação. O Botafogo estava atrás de goleiro, Exatamente. inclusive. Né? Se o Botafogo vai conseguir trazer um goleiro para chegar e assumir essa vaga, né? Que desde que o John saiu, que não saiu faz tanto tempo assim também, né? Mas ninguém chegou para tomar conta, né? Depois que o John saiu, 3 goleiros atuaram. Neto, Léo Link e Raul. Importante. Então, para você ver como existe uma dúvida. Claro, o Neto machuca também, mas mesmo antes de machucar, não vinha tão bem assim. Pois é. Will, aqui na linha defensiva, para mim, acho que é o setor que o Botafogo deveria olhar com mais carinho. De repente, para ir ao mercado, a ver como é que é a situação financeira do clube, né? A questão de transfer ban também, enfim, todos os embrólios extra-campo a gente deixa para lá, mas o Botafogo, podendo contratar e tendo essa condição, deveria reforçar o setor defensivo. Porque aqui a gente pode ver aqui com Newton, Barbosa e Marçal que o Botafogo precisa de mais opções. Talvez principalmente pelo lado direito. Claro, tem o Ítalo, que é contratado e ainda é uma incógnita e pode atuar, mas a gente coloca o Newton ali muito por conta que o Newton tem treinado assim pelo Anselmi. Então até por isso você coloca nesses bolsos. E é um cara que tem altura, ele consegue ter um papel interessante defensivo também, é um cara que sabe jogar. Cara, pode ser interessante, tá? Ele pode dar muito certo por ali. E mas pode variar o esquema durante a partida, se você quiser. Exatamente. Puxar ele pro meio campo, enfim. Perfeito. Até porque, cara, no esquema do Anselmi no Porto, o Eustáquio era um zagueiro que virava volante. E ele fazia muito esse movimento, né? E o Newton, por que não? Pode ser esse jogador, de repente, né? Tô imaginando aqui, porque a gente não viu ainda o Botafogo atuar. Então é muito difícil dizer. Mas tem essa capacidade, poderia ser um Eustáquio do Botafogo, vamos dizer assim. Na linha de meio, né? Com os alas aqui, né? Vitinho e Alex Telles. Danilo e Alan, para mim, são os dois que vão começar, pelo menos, né? Como titulares da equipe do Botafogo, a ver se o Anselmi vai seguir essa linha também. Por dentro, coloquei o Montoro e o Savarino. Mas é lógico que você tem o Barreira, que pode atuar aqui em alguma dessas funções. Santi, Joaquim Correia. Enfim, você vai falar depois, exatamente, né? Mas... Não, mas já vamos por aí então, ó. Tem o Santi, o Joaquim Correia. Coloquei o Vidalba, logicamente. O próprio Arthur também pode atuar como esse interno ali. Perfeito. O Arthur pode muito bem fazer essa função. Coloquei também o Matheus Ponte, de repente pode ser um cara importante na rotação do elenco. São jogadores, assim como o Cris Ramos, que pode disputar essa posição com o Arthur Cabral, que incorporam um elenco, que dão opções interessantes. O Arthur Cabral, a ver a situação dele, se vai continuar na equipe ou não, né? Mas o Cris também avalio como um centroavante, como um camisa 9 ali, móvel também, como a gente trouxe na análise dele. Ele tem qualidade e pode ser uma peça importante pro time. Mas, cara, é um time que me mostra um pouco mais de fragilidade do que no ano passado, né? O Botafogo precisa ainda se reforçar em qualidade individual, tá? E lembrando que no setor defensivo ainda tem Caio, Bastos, todos eles machucados, até por isso a gente não coloca aqui. Talvez o Ítalo seja um jogador a poder disputar a posição. Opa, vai juntar. Se não quebrou, a gente continua a análise. Se não quebrou, o pessoal vai ter que seguir o nosso canal aqui para comprar um celular novo. Exatamente, junto com a camisa do Botafogo, né? Verdade. Mas sabe quem eu acho que vai ser mais beneficiado com esse esquema? Os dois alas, tanto o Vitinho quanto o Alex Telles. Vitinho, que é uma opção ofensiva a todo momento, mesmo quando não jogava com 3 zagueiros. Claro, às vezes um volante descia para fazer a jogada. Que ele é um foguete, é um cara que ultrapassa a todo momento. E o Alex Telles, eu acho que vai ser beneficiado também porque é um cara muito técnico. Não é esse cara com a mesma força física de chegar a ser uma opção na frente como o Vitinho é, talvez pelo vigor físico, mas é um cara muito técnico, um cara que tem capacidade técnica. Acho que esses dois que são mais beneficiados com esse esquema. É uma boa visão, tá? Eu acho que os alas aqui vão ser muito beneficiados, né? Como você falou, o Vitinho é um cara que tem capacidade, né? Chega muito bem ao fundo, é um cara que ultrapassa bem. O Telles bate muito bem na bola, cara. Eu gostaria de ver ele atuando um pouco mais perto até da área adversária, porque ele costuma fazer gol de fora da área, é um cara importante, né, para bola parada, tá sempre envolvido ali perto do gol, é interessante pro Botafogo. E aí, realmente eu acho que
esses dois podem ser os principais beneficiados. Imagino que o Montoro nessa função vai conseguir render muito, cara. O Savarino, de repente, aqui também mais por dentro, tendo essa liberdade para cair pelas beiradas também, vai conseguir se beneficiar. Então, acho que é bem interessante o esquema e que pode funcionar, tá? As peças estão aí. E falando em esquema, como é que jogava o Anselmi no Porto? A gente não traz lances do Botafogo aqui, porque ainda não atua com sua equipe principal, mas a gente traz alguns lances do Anselmi pra gente entender como é que, em teoria, vai funcionar essa base. Exatamente, William Borges. Mas antes disso... Perdão, esqueci. Pois é, ó, o torcedor do Botafogo, tá vendo aqui, zona do Agrião, é aquela parte intermediária da tabela. A gente tá projetando o Botafogo, né? Uma projeção sóbria no momento, né? Também de acordo com a concorrência, a gente colocou o Botafogo nessa zona de meio de tabela, tá? O torcedor pode ficar bravo, mas a gente... Pela nossa classificação aqui, tem outras equipes que se reforçaram muito bem, que terminaram o campeonato passado com a setinha mais para cima, vamos dizer assim, né? Por isso, a gente, até pela falta de impacto no mercado do Botafogo, né? De reforços mesmo, a gente acaba descendo um pouquinho o degrau do Botafogo, mas é lógico que o time pode encaixar e pode surpreender. E a questão é que a zona do Agrião, dependendo da forma como você enxergar, você já tá brigando pela Libertadores, né? Pois é. Porque a partir do momento que abrem muitas vagas, você tá próximo da Libertadores ali. Acho que o Botafogo pode ter uma evolução a depender de contratações, mas hoje acho que fica claro que briga por um meio de tabela, muito por conta do mercado fraco, em teoria, né? Com poucos nomes. Mas, Will, eu queria ver, já aproveitar o torcedor que está acompanhando, deixa aqui nos comentários, queria ver a febre do torcedor. Se está mais ou menos com a gente, acreditando que vai ser um ano sem grandes expectativas, pelo menos no momento inicial, né? De acordo com o mercado Botafogo, os jogadores que saíram, os que não chegaram, ou se o torcedor está mais otimista. Queria sentir o torcedor do Botafogo aqui nos comentários, dando esse feedback pra gente, tá? Agora vamos pros vídeos do Anselmi, que eu me antecipei. Né? Agora, sem ninguém atropelar nada, sem eu derrubar o telefone, né? Vamos pros vídeos aqui, William Borges. Porque a gente já quer mostrar um pouquinho das ideias do Anselmi, um pouco daquilo que a gente trouxe na análise dele. O que eu quero destacar, cara, sempre uma saída com 3 jogadores. Tem um lateral esquerdo, o lateral esquerdo do Porto, que tá atrás aqui da nossa logo, tá? Mas ele vai subir, né? Num posicionamento inicial, ele sobe. Quem constrói são os 3 zagueiros. Você tem sempre um jogador por dentro, fazendo essa saída mais sustentada. Você tem 2 meio-campistas. Nesse momento, o Fábio Vieira trocou com o lateral direito, se não me engano, o João Mário, né? Aqui da equipe do Porto. Eles trocaram de posição. Mas você tem sempre amplitude, uma saída em 3, mais um volante, tá? Mais um jogador, né? Apoiando na construção, né? Necessariamente não precisa ser um volante, mas tem que ser um jogador ali fazendo esse apoio. Perceba como a bola vai diretamente para o jogador que está na amplitude, aí o lateral se manda. Aquilo que eu falei, o lateral não participa da construção, ele se manda, né? Ataca o espaço. E essa configuração aqui, eu já imagino o Montoro, o Arthur Cabral, e também o Savarino, como a gente colocou aqui, né? De repente pode ser o Jorge Barreira, Arthur, Joaquim Correia, você tem opções. Aqui, cara, o Rodrigo Moura, que você destacou já pra gente, é o Montoro do Porto, né? Vou colocar assim, tá? Vou dar uma moral pro Montoro. Repara como ele recebe bem a bola, que a capacidade dele de condução é muito interessante, ele finaliza bem no gol também. E aí, quando o Porto rompe essa linha, e eu já imagino o Botafogo com essa atitude, levando essa bola para a lateral, para essa amplitude. Quando essa bola entra nesse jogador de meio, tentar verticalizar a jogada mesmo, tentar ser objetivo. O Rodrigo Moura vai estar numa situação aqui onde você tem 5 jogadores atacando, ele vai achar um drible, não vai conseguir ter a melhor das soluções, mas o Porto já tem muita gente atacando, volume ofensivo, espero isso do Botafogo com ele. Você tem mais uma vez um jogador, o Fábio Vieira, que estava afunilando, porque essa bola estava entrando, né, numa zona perigosa. Quando ele percebe que a bola não entrou, ele volta para dar amplitude, ele vai receber essa bola e aí você vai ter de novo ultrapassagem de um jogador, né, uma bola bem trabalhada ali de uma forma objetiva, né? Você não tem essa bola voltando para os zagueiros, você não tem um time ali marinando muito a jogada, né? Um time muito objetivo. E aí o lateral oposto sempre fecha, tá? Eu posso imaginar que o Telles pode ser um jogador a aproveitar esse espaço. E a gente fala sobre os laterais, inclusive, quando fala do time base. Exatamente. Eu já posso imaginar que o Vitinho cruzando essa bola para o Telles, por exemplo. Né, o Vitinho cruzando essa bola para outro jogador que esteja fechando, né? Mas assim, jogadores povoando a área, sempre o lateral, o ala do lado oposto, fechando. E aqui, inclusive, é o ala que faz o gol, né? Mais uma situação aqui, Will, e mostrando o que eu quero mostrar aqui, a objetividade da equipe do Porto, né? Como o Porto construía. Num primeiro momento, essa bola chegou aqui no ala direito, não deu para entrar, né? A equipe adversária fechou bem ali, uma linha com 5, mais um volante aqui, outros jogadores aqui fechando esse espaço, né? É legal que, desculpa te interromper, Nath, mas nos 2 lances que você traz mostram os 2 meias mais o centroavante, esse triângulo que forma, né? É verdade. E aí você já imagina aquilo que eu falei, né? Do Montoro tendo... Cara, o Montoro foi talhado para jogar nessa função, cara. Eu acho que ele vai se encaixar perfeitamente, tá? E aí você vê uma linha, eu destaco aqui nessa primeira linha ofensiva, os 3, essa linha de meio campistas, né? Os 2 alas mais os 2 volantes. E aí você tem os 3 zagueiros. Mas repara no comportamento do Eustáquio, e aqui eu posso imaginar o Newton, de repente, né? Fazendo essa função, pelo menos no início, né? Ele é um cara que ele baixa muito bem,
e sobe em outros momentos para construir. Ele é um terceiro zagueiro e é também um jogador a mais no meio campo. Esse cara é fundamental para o jogo do Anselmi funcionar bem, tá? Para ter superioridade nos setores. Repara como o Diogo Costa participa muito bem da partida, né? Com os pés, né? Um goleiro do Porto tem qualidade. E aí a ver como é que vai ser também essa questão no Botafogo, né? O Botafogo talvez não tenha tanto essa característica. Mas o que eu quero destacar aqui, a movimentação dos jogadores, essa configuração. E perceba como o Diogo Costa mesmo é o cara que vai quebrar essa linha do time adversário. Sempre tem um jogador no meio tentando dar essa opção. Já imagino o Danilo, por exemplo, vindo receber essa jogada, levando aqui, fazendo o mesmo movimento do Fábio Vieira. E repara na orientação dos laterais. O meio-campista recebeu a bola, naquela outra jogada foi até o Alan, né, que era o PP na jogada. O lateral se manda. E aqui ele dispara mesmo. E a objetividade da equipe do Porto fica muito clara nessa jogada. Uma jogada muito rápida, sai o goleiro, vem pro meia, já tá no lateral. E aí você começa no lado direito do campo, volta no goleiro para rodar. Exato. E aí você já tem o Montoro aqui fazendo esse ataque, tá? É o espaço. Esse meio espaço entre o lateral e o zagueiro é uma zona muito atacada ali por esse meia, né? E é um espaço muito bom. E aqui a qualidade do Rodrigo Moura também é gigantesca, né? E é o individual também. É o individual muito acima da média, mas o Montoro pode fazer isso aí também, tá? Mais uma situação, Will, e aqui, primeiro, construção de jogo, acho que ficou um pouco claro as ideias aqui. Lógico, convido o torcedor também a acompanhar a análise do Anselmi, que está bem mais completa. Aqui o nosso tempo é mais curtinho. Falar de algumas questões defensivas, que foi aqui onde o Anselmi teve problema no Porto. Defensivamente, o time dele era um time que não tinha muita agressividade, né? E aí ficava um time meio moroso, não vencia muitos duelos. É o que acontece aqui. Uma linha com 5 jogadores, e a gente vê essa configuração, e vai ver no Botafogo, né? Os 3 defensores mais os 2 alas descendo uma linha de 5. Mas repara como na jogada, o time dele vai sem muita vontade, tá? Tem um jogador da Estrela Amadora, e o Porto perdeu para a Estrela Amadora, que foi um agravante, né? Completamente livre aqui, a marcação é meio no olho, o jogador perde a disputa, o seu zagueiro já não está tão ligado assim no lance. Então é uma sucessão de desencaixes ou de desatenção, né, que vai acontecendo ali. Mesmo em superioridade. Mesmo em superioridade. E aí você tem um lançamento, um desvio, o jogador adversário já sai na cara do gol do time adversário. Então uma falta de combatividade, tá? E acho que vai ficar muito claro nessa partida contra o Benfica, né? Nessa situação, porque era um jogo de nível parecido. Ali, o Porto contra o Estrela Amadora, o Porto tinha que ter ganho, né? O nível é muito diferente, tá? Mas o Porto perdeu. Aqui, contra o Benfica, a gente já percebe aqui nesse primeiro frame, 4 jogadores, ninguém tá marcando. O jogador do Benfica. Tá todo mundo perto ali cercando, mas ninguém tá marcando. O restante da jogada, acho que vai ficar muito claro também o que vai acontecer. A marcação no olho. Aquela marcação que não é agressiva. 1, 2, 3, 4 jogadores. Quem tá marcando o cara da bola? Ninguém. Tá todo mundo olhando o jogador da bola. Quem tá marcando o jogador que tá aberto lá? Ninguém. A questão é essa, se esse jogador tá com espaço, tudo bem. Mas a questão é que ele tá com espaço e tem opção de passe. Exatamente. Não estão marcando nem o cara da bola, nem a opção de passe dele, né? Nenhuma das duas, inclusive, aqui atrás, né? Perceba, então, a falta de organização e de agressividade que o Porto do Anselmi demonstrou em vários momentos, tá? E a jogada vai fluindo, e de novo, eu destaco. Um jogador aqui nas costas do lateral. Esse aqui já tá batido se a bola fosse lançada. Tá de mano na última linha. Exatamente. 1, 2, 3 jogadores. Esse aqui também tá no olho, mas esses dois aqui não estão sendo marcados por ninguém. Então a jogada vai acontecendo com esse padrão se repetindo. Uma marcação bem desatenta mesmo, tá? O Di Maria vai pegar essa bola com muito espaço. Esse cruzamento não vai ser abafado, né? Ele vai conseguir fazer o cruzamento com tranquilidade. E aí o Pavlidis vai conseguir atacar no meio dos 2 defensores. Nenhum dos defensores vai conseguir marcar ele. Então repara na situação. O defensor aqui que estava com ele largou, né? E aí ele acaba tomando o gol. Então assim, Will, realmente foi uma preocupação essa questão defensiva que o Anselmi deixou a desejar na equipe do Porto, né? Tudo bem, diziam que os bastidores não eram dos melhores no Porto, enfim, outras questões. Eu já falei bastante no vídeo do Anselmi. Mas eu imagino que ele tenha que corrigir questões defensivas. Ofensivamente, eu espero um time muito bom do Botafogo. Defensivamente, eu não sei, né? Porque a última amostragem do Anselmi no comando realmente não foi boa. E defensivamente, acho que é o maior problema do Botafogo também. Né? Em questão de peças, talvez. Né? Por conta das lesões, né? Com certeza, né? Os lesionados voltando já melhora bastante, né? Mas eu acho que a gente pode projetar um ano para o Botafogo seguro, né? Acho que o Botafogo não corre riscos no Campeonato Brasileiro, por exemplo, mas é difícil colocar o Botafogo brigando por algo muito lá em cima, no momento, até por conta que a gente falou. Equipes que se reforçaram, terminaram melhor a temporada do que o Botafogo, e aí coloca o Botafogo um pouquinho mais atrás. Mas quero sentir a febre do torcedor também, como é que tá esse feeling, como é que tá esse otimismo ou não pro Campeonato Brasileiro. Tô com uma esperança boa para o trabalho do Anselmi. Acho que o Botafogo tem peças muito boas, jogadores jovens ali, alguns também com muita experiência, como você citou mesmo, Barbosa, Teles, Alan, próprio Danilo mesmo, que apesar de jovem já tem muita experiência. Então pode dar uma mescla muito interessante.
Mas a ver como é que vai ser. Ainda está muito incerto o cenário para o Botafogo, tanto por conta de mercado, novo treinador e por aí vai. Por isso que eu acho que está muito bem pago a questão da zona do Agrião aqui, tá? Concordo contigo. Mais alguma consideração final? Não é isso. Só queremos saber agora do torcedor do Botafogo. Perfeito. Essa é a minha pergunta de agora. Falar com o torcedor do Botafogo. O que você acha? Gostou da nossa análise? Qual a sua opinião? Deixa nos comentários aqui. E novamente peço para você que curta, compartilhe, divulgue com os amigos, se inscreve no canal. A gente tem várias formas de apoio ao projeto, seja plano de membros, seja Pix, seja o Hypar que está aqui embaixo, para a gente continuar crescendo e trazer muito conteúdo do Botafogo por aqui. Brasileirão só está começando, a nossa cobertura vai ser extensa, então fica ligado. Um grande abraço, até o próximo vídeo.